Então, pessoal, a gente abriu um Excel novo aí, a gente vai em dados, né, obter e transformar dados, a gente vai, no caso daí que o arquivo está em TXT, obter por texto ou CSV, mas você pode obter por planilha, a depender do formato de origem dele. A gente busca aí o arquivo, certo? É, vamos usar um exemplo aí da Prefeitura de Goiânia, né? Que é o que eu estava trabalhando agora, só para... Eu vou pegar essa folha detalhada, que é o arquivo que você pode exportar do site. Só que você vê um detalhe aí. Ele não tem o CPF, né? Eu sempre digo que a gente precisa ter um, um, uma ou mais colunas que formem um dado exclusivo. O CPF, ele, ele, embora a gente consiga através da extração dos dados, ou seja, é, página a página, ele mostra o CPF no dado, como a gente vai abrir agora essa outra planilha. Aí essa sim você consegue isolar o intervalo de dados, como eu vou mostrar, com o nome, e você fazendo esse cruzamento nome intervalo com a outra planilha que tem um CPF cheio, e você também vai pegar e fazer vai duplicar o dado e depois vai encurtar até o intervalo para poder comparar os mesmos dados que esses dois, no caso, o CPF do meio mais o dado, ele se torna um dado exclusivo. Aí o que a gente vai ver agora é pegando, por exemplo, a planilha, né, com o CPF, nesse caso foi feito por extração. Você está vendo várias planilhas ali. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como é que a gente extrai de forma automática, certo? É, esse tipo aí, pessoal, sempre oriento, tirem quem não tem muita habilidade com Power Query, vocês estão conhecendo o Power Query aí, não utiliza porque ele dificulta bastante. Se você tipificou errado na hora que ele for juntar com outro arquivo, ele vai dar um data error format, que aí quem não tem muita experiência vai demorar muito para poder às vezes até descobrir qual é esse erro. É melhor você tirar a tipificação. No último arquivo você pode botar, né, por tipo se você quiser. E depois, sim. Aí eu estou mostrando essa parte super interessante aí, pessoal. Vou até voltar. Então, pessoal, na verdade, tudo começa nessa parte aqui, propriamente dito, né? Você puxou o arquivo, você já viu como é que faz como é que puxa tanto lá do Excel como daí do Power Query. Então, eu vou fazer uma situação em que é cortar e limpar e substituir todos os espaços excessivos, que é para o quê? Porque às vezes eu tenho nomes acompanhados de espaço em branco que conta como caractere e isso vai prejudicar na hora de cruzar os dados. Veja aí como é que eu seleciono todos e aí depois que eu selecionar todos, eu vou cortar, aí vocês podem, aí você vai na aba transformar, cortar, limpar, depois substituir valores. Isso aí você vai deixar seu arquivo zerado sem nenhum tipo de espaço a mais, né? Aí você vai em opções avançadas, põe o último espaço contínuo, certo? E aí dá OK, ele vai ficar, vocês vão perceber, por exemplo, esse nome que quando eu seleciono aí, se eu tivesse feito um exemplo antes, ele ia puxar, você vê que ele ia selecionar um monte de espaço em branco, aí agora ele só seleciona o nome. Essa parte do CPF aí é para mostrar qual o intervalo que você vai pegar da tabela que tem o CPF completo, ou seja, você vai pular três, né, os três iniciais, e vai pegar depois os próximos aí, pulam um, dois, três, que é o asterisco ele representa, e depois eu pego os cinco depois, eu vou mostrar como é que faz essa extração bem tranquila, né? E aí eu já parto para fazer o cruzamento. Vocês vão ver que isso é um vídeo introdutório, mas já dá para você pegar até treinar e aprender, pessoal. Aí a gente pega os 5, a gente vê que é o 5, então começando do 3, ele vai pular, pegar o 4, 5, 6, o 7 e o 8. Aí você pode ver em zoom aí, eu dei um zoom só para você poder observar detalhadamente. Então, o 3, né, pega a partir do quarto, e aí a gente vai até o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, para completar 5. Aí, pessoal, a gente vai pegar o arquivo que tem o cadastro completo, né, de Goiás, digamos assim, porque a gente pressupõe que os servidores de Goiânia, né, moram em Goiás. Pode ser que um, né, desvie e more lá, sei lá, no Distrito Federal, mas em massa, só pra gente, efeito de exemplo, sabendo que eu pego Goiás aí, eu vou pegar. Então, eu peguei Goiás, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou selecionar todos, eu vou cortar, né, embora eu já tenha feito isso, né, como você não sabe o arquivo que você está pegando, é melhor sempre você fazer esse procedimento, cortar, limpar e substituir os três caracteres, tirar a tipificação, né, o tipo alterado, pode tirar essa etapa que não tem problema nenhum,
não influencia em nada. Veja aí o que eu tinha dito antes, ó. Aí é antes de cortar, limpar e substituir, né, os caracteres avançados. Então, aí agora você vê quando a gente cortar, limpar, você vai perceber que não vai ter mais o intervalo de espaço, né? O espaço na informática conta como caractere, então você vai comparar um nome com espaço, com o mesmo nome sem espaço, ele não vai dizer não vai conseguir fazer o cruzamento de dados. Então, agora perceba, né? Agora eu selecionando, ele não pega nenhum espaço na esquerda e na direita e nem excessivo entre as palavras, né? Então, agora basta eu tirar aí agora o asterisco e pronto, eu já tenho minha tabela, no caso do servidor extraído do portal, pronta para fazer esse cruzamento. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou jogar aqui só para o início, para a gente poder deixar os dois dados que a gente precisa, que é o intervalo do CPF e o nome. Agora eu vou para a planilha de Goiás. Nessa planilha de Goiás, né, eu vou fazer a mesma coisa, cortar, embora, como repetindo o que eu disse, né, embora ela já esteja limpa com a planilha que eu trabalho, eu aconselho que você, qualquer arquivo que você pegue, você corte, limpe e substitua os espaços contínuos para deixar ela sem intervalo nenhum, né? Aí você sabe que o cruzamento. E se uma tiver acento, a outra não tiver, você tem que substituir as letras com acento também. Aí eu dupliquei o CPF, né? E eu sempre faço isso aí, ó, pessoal. Como você não sabe, os CPFs que tem menos de 11 dígitos, é porque você sempre tem que completá-los com zero na frente. Então, eu boto, adicionar um prefixo, como você viu, uma quantidade de zero, bota aí uns 6 zeros ou mais, não tem problema, porque você vai extrair agora os últimos. Deixa eu voltar aqui que foi muito rápido. Então, então, pessoal, como eu falei, aí você vê que tinha adicionar, você pode botar a quantidade de zero e depois você vai extrair os últimos caracteres. Se eu extrair os últimos 11, naturalmente eu vou pegar o CPF, né? É exato, porque eu acrescentei zeros, mas os excessivos eu deixei de lado. E aí, o intervalo que eu expliquei mais cedo é justamente isso daí, ó, 3. Ou seja, quando você bota o 3, você está dizendo ele pule os três primeiros e pegue depois a quantidade de número de caracteres de 5, então ele vai pegar exatamente o mesmo intervalo. E aí eu vou poder comparar a tabela que é do cadastro do estado de Goiás toda com uma que eu extraí do site, por exemplo, que só tem um intervalo do CPF. Eu vou poder retornar exatamente o servidor, certo? Eu vou mover também para o início. Essa daí perceba que ela tem o CPF completo. Aí por que você vai fazer só para deixar claro? Você vai tirar o intervalo dela para poder comparar com a outra que não tem o CPF completo. Se você for comparar duas tabelas que tem o CPF, pessoal, é mais fácil ainda, que você não precisa fazer nada disso aí. É só juntar aí nessa parte aí de mesclar, né? Eu vou ter mesclar com uma nova planilha que ele gera um novo arquivo, mas se você mesclar sem uma nova planilha, ele vai gerar o mesmo arquivo com tudo dentro do arquivo inicial dos servidores. Eu botei como nova aí, mas eu vou fazer outro exemplo também para vocês verem, certo? E depois não esquece, muita gente chega nessa parte aí, ele mescla, mas esquece de estender, que é chegar ali onde tem onde tem igual resumido ali, você tem que clicar naquelas duas setinhas e expandir. Demora um tempinho que ele vai fazer o cruzamento e depois ele vai é, começar a relacionar, né, colocar uma planilha e a outra que ele encontrou as pessoas com os mesmos dados, ou seja, o intervalo e o nome, ele vai colocar do lado. Eu vou aqui só para eu boto apenas conexão, que é para ele não carregar aquela maior, que é de Goiás, e depois eu escolho a que eu quero carregar, no caso, essa última aí que é a que está mesclada, né, a de servidores lá em cima, só tem os servidores, lembrando, a de Goiás tem todo o estado, e essa daí eu até nomeei bem grande, que era para você entender, né, para ficar claro que essa daí está mesclada. Agora veja que eu vou mesclar no mesmo arquivo dos servidores, é a mesma coisa, pessoal. Qual é a diferença? Às vezes você quer fazer uma mesclagem sem mexer no arquivo original. É só esse. Nesse caso eu estou fazendo uma mesclagem exatamente igual a outra, separada, só que dentro do mesmo arquivo. Aí ele vai mexer no arquivo original. Vai depender se você vai precisar ou não. Eu vou fechar, né, como as três elas já eram apenas conexão, ela não vai carregar nada. Agora eu vou clicar nas duas que estão mescladas, carregar para texto
uma nova planilha, e agora ele vai fazer o cruzamento, vai lhe devolver. Você vê como é facílimo aí, né? Em 8 minutos eu já lhe dei toda uma explicação. Dá para você mesclar através do Power Query diversos, né? Mas tem muito assuntozinho ainda que você vai ver em vídeos que eu quero fazer assim no máximo 5 a 8 minutos, para que você possa pegar rapidinho, né? E tá indo e voltando e aprender com facilidade, certo? A gente vai agora, eu vou pular a parte do carregamento, embora não seja tão demorado, mas eu vou mostrar agora o resultado como ficou. Então, pessoal, só voltando aí a parte que você tem que expandir, né? Você não esqueça, eu vou ter um pouquinho um vídeo aí só para você ver. Você tem que expandir ali para ela poder, na hora que carregar, ela carregar todos os dados, certo? Aí, como eu disse, eu já pulei para a parte de ela já toda carregada. Você está vendo? Eu vou só puxar o CPF completo e voltar do lado ali do outro para você ver que ele pegou certinho, né? Ele pegou os mesmos números, é a mesma pessoa. Se trata aí de uma higienização 100% assertiva, não tem como não ser a mesma pessoa, certo? Só vou puxar esse CPF e o nome. Ali já começa, né? Você vê que tem nome 1, já começa a planilha de governo, né? Que ela foi, o que pegou de governo, ela mesclou com os servidores de Goiás, né? Então aí você pode ver que o intervalo do meio do CPF, o nome é a mesma coisa, tudo certinho. Tem que ser tudo certinho, senão o computador não faria o cálculo exato, né? Ele cruzou exatamente as mesmas informações. Beleza? Show de bola e vamos nessa.